Sejam bem-vindos ao canal do Investidor Curioso, o canal que está em tendência de alta. Antes de iniciar nosso aprendizado sobre dividendos, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like e nos ajude nesta jornada de adquirir e compartilhar conhecimento. E vamos falar sobre dividendos. O que é dividendo? O dividendo é uma forma de remuneração que as empresas fazem aos seus acionistas de tempos em tempos. Esta remuneração é feita em dinheiro e é anunciada pelo Conselho de Administração e então é estabelecida uma data para o seu pagamento. Os dividendos são, portanto, a parte que os investidores têm dos lucros da companhia, uma vez que são sócios dessa empresa. Obviamente, os dividendos recebidos são proporcionais à quantidade de ações possuídas. Quanto maior o número de ações, maior será o valor de dividendos recebidos. Quando uma empresa obtém lucros de suas operações, a gestão da empresa pode escolher entre duas opções: distribuir este lucro aos seus acionistas ou reter este lucro e reinvestir na expansão da empresa, na esperança de que os lucros retidos possam ampliar os lucros no futuro. Uma companhia precisa crescer os lucros de maneira representativa para justificar a retenção dos lucros ao invés da distribuição de dividendos. A frequência da distribuição dos dividendos pode variar em termos temporais. Pode ser mensal, trimestral, semestral ou até anual. Os dividendos são pagos independentemente da variação da cotação de uma ação. As ações podem estar em queda ou em alta e seu patrimônio oscilar, mas os dividendos são pagos independente da condição de mercado. Portanto, as empresas dependem da sua capacidade de gerar caixa para pagar dividendos e não do humor do mercado acionário. As empresas que pagam dividendos geralmente são as empresas com um posicionamento de mercado sólido e estão em um estágio mais maduro, já tendo passado por um ciclo de crescimento elevado no passado e que agora apresentam taxas moderadas de crescimento. Quais os principais indicadores para se analisar os dividendos? Quem acompanha estratégias de investimento baseada em dividendos deve acompanhar algumas métricas importantes. Estas métricas ajudam o investidor a ter uma visão sobre a saúde da empresa e se a empresa é interessante e boa pagadora de dividendos. Vamos às métricas mais importantes para se analisar numa empresa. A primeira delas é o Dividend Yield. O Dividend Yield é a métrica que resulta da divisão dos dividendos pagos nos últimos 12 meses pelo preço de uma ação. Por exemplo, se uma empresa pagou R$1 de dividendos nos últimos anos e vale R$20 em bolsa, R$20 é o preço da ação, o seu Dividend Yield será de 5%, ou seja, R$1 dividido por 20, 5%. Em teoria, quanto maior o yield, melhor. Porém, na prática existem diversas empresas com dividend yield elevado, mas que não são bons investimentos, pois seus dividendos não são sustentáveis. Logo acima vou deixar um link para acesso a um vídeo que fala somente sobre dividend yield. A segunda métrica é o payout. Esta métrica é o resultado da divisão dos dividendos distribuído e o lucro de uma empresa. Por exemplo, se a empresa distribuiu 25 milhões de dividendos nos últimos 12 meses e lucrou 50 milhões, o seu payout será de 50%. O valor que não é distribuído na forma de dividendos é retido pela empresa. Este valor retido é usado para a empresa fazer investimentos e realizar aquisições ou reduzir o seu endividamento. E a terceira métrica é o endividamento. Ao analisar o dividendo de uma empresa, é importante estar de olho também na saúde financeira da empresa. Uma empresa com um endividamento elevado dificilmente conseguirá manter um patamar de dividendos elevados durante muito tempo. Existem duas métricas importantes que medem o endividamento:
Ambas utilizam o endividamento líquido como parte da equação. Então vou explicar sobre o endividamento líquido e as duas métricas para se calcular o endividamento da empresa. Dívida líquida é o quanto que a empresa deve aos credores descontado o que a empresa tem em aplicações financeiras. Exemplo: se a empresa deve 200 milhões e tem 50 milhões em aplicações, a sua dívida líquida é de 150 milhões. Agora que já sabemos o que é dívida líquida, vamos calcular o endividamento da empresa. A métrica é a seguinte: dívida líquida sobre patrimônio líquido. Esta métrica mede quanto a empresa deve em relação ao seu patrimônio. Se uma empresa deve 50 milhões e tem patrimônio líquido de 100 milhões, ela deve 50% de seu patrimônio. Idealmente, procure investir em empresas que devam menos do que 100% de seu patrimônio. Dívida líquida sobre o lucro operacional. Esta métrica mede quanto a empresa deve em relação ao seu lucro. Se uma empresa deve 100 milhões e tem lucro operacional de 50 milhões, ela deve 2 vezes o seu lucro operacional. Idealmente, procure investir em empresas que devam menos de 3 vezes o seu lucro operacional. Empresas que têm endividamento controlado são mais seguras e menos expostas à boa vontade dos bancos em tempos de crise. E este foi mais um vídeo de nosso canal. Se você chegou até aqui é porque é um investidor que quer cada vez mais adquirir conhecimento. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações para receber avisos sempre que um novo conteúdo for postado. Deixe seu like neste vídeo, clique no joinha logo abaixo. O canal do Investidor Curioso está em tendência de alta, vai crescendo toda vez que uma pessoa inscreve-se aqui conosco.